Muito boa noite, meus queridos, na paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito feliz nessa noite, muito grato a Deus, porque nós estamos aqui em mais um episódio do nosso episódio, não, né? Mais uma live, episódio, mais um, sei lá como vocês querem chamar, do De Frente Podcast, um papo de frente aqui, beleza, pessoal? Seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero convidar você que está chegando aqui ao vivo, você que vai chegar atrasado, você que vai assistir, talvez, depois que subir no YouTube, primeiro, não esquece de se inscrever, a inscrição sua é muito importante para nós. Estamos no caminho dos 1000 inscritos aí, para nós bater um papo melhor com o YouTube, tá ok? Dá uma curtida, se quiser comentar, comenta também, tá ok? Mas a sua inscrição é muito importante, estamos a poucos inscritos dos 1000, hein? Quem diria nós estaríamos chegando pertinho do meio, pastor Gustavo? Rumo aos 1000, hein? Graças a Deus. E logo, logo teremos novidades sobre o nosso especial de 1000 inscritos, que logo, logo estaremos organizando e informando vocês, tá bom, pessoal? E antes de nós iniciarmos o bate-papo com o nosso convidado aqui, gostaria de agradecer. Agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, pessoas que nos abençoam. E dentre essas pessoas está a nossa querida irmã Edna Gourmet Bolos e Doces, que está aqui desde o começo conosco aqui, uma serva do Senhor, uma mulher abençoada, que tem fornecido para nós algumas guloseimas, inclusive bolos para nós sortearmos, para nós abençoarmos a tua vida aí. Graças a ela, conseguimos levantar valores aqui para manter a internet, manter a manutenção. E também, junto com ela, outras pessoas também que têm ofertado, têm nos ajudado, que a gente, para não faltar com ninguém, nós não vamos falar o nome de todo mundo aqui, beleza? Mas queremos agradecer ela de cara já, porque é uma parceira que está desde o início do projeto aqui. Antes do Alexandre estar aqui enchendo a paciência de você, ela estava aqui já abençoando o pastor Gustavo, tá bom? Gostaria de agradecer aos meus patrocinadores, Disque Todos e Fachadas, Demac Flex, Solário Piscinas e Estúdio Salles Aguiar. Tá ok? Pessoal que tem estado conosco no Papo Reto Cristão ao sábado às 14 horas. Pessoal, eu estou sem filtro, estou levemente nervoso porque estou diante de um grande amigo meu aqui, tá bom? Não repare, tá ok? Daqui a pouco eu volto, pô. Adrenalina baixa, eu volto pro modo entrevistador de podcast aqui, tá ok? Enquanto isso, eu vou falando rápido, porque eu quero aproveitar o máximo de tempo. Voltando, então, onde eu parei, quero agradecer. Papo Reto Cristão, só é possível, por quê? Porque os nossos patrocinadores nos ajudam, nos apoiam. Você que tem interesse de apoiar o nosso projeto de Frente Podcast, à esquerda da sua tela, à minha direita. Falei bonito agora, hein, pastor? Eu saí a tarde inteira em casa pra não errar, hein? Tô falando pro senhor. À esquerda da sua tela, à direita minha, tá o número aqui, tá ok? Entre em contato, quiser mandar um pix pra gente, não importa o valor, quiser nos abençoar. Viu o Alexandre aí, viu o pastor Gustavo, viu o nosso conteúdo, falou, puxa, legal, vou empatar um dinheiro lá, ou melhor, vamos corrigir, eu vou semear. A gente fala brincando assim, mas esquece que aqui nós estamos entre cristãos, cremos que na lei da semeadura. E aqui, pode ter certeza disso, que é uma terra fértil. Tá bom? Então, se sentir no coração de nos abençoar, vem conosco. O Pix está aqui, à sua esquerda, à minha direita, e nos abençoa. Alexandre, eu quero criar um conteúdo aí, igual você faz ao sábado à tarde. Sim, sábado à tarde, eu alugo o horário aqui do pastor, do De Frente, tá ok? Tem meus patrocinadores, meus apoiadores, que eu fico lá falando deles lá no Instagram, e é assim que funciona mesmo. Quer que eu anuncie você no meu Instagram lá? Quer que eu fale de você, da sua empresa, do seu projeto, da sua clínica? O que você estiver abrindo? Chama eu lá no direct lá. Tem algumas pessoas, umas 5, 6 pessoas que entraram em contato conosco para poder trazer essa parceria. Percebam que eu já estou falando de muita gente lá. Não é à toa, pessoal. Parceiros, patrocinadores. E quando eu falo parceiros, não tá envolvido só dinheiro, não. Tá envolvido no reino de Deus. Né? Pessoas que tem algo a fornecer como sociedade, como igreja, e quer que a gente fale. Então nós vamos no Instagram lá, nós damos um up neles lá, e é bem isso. Se quiser nos abençoar financeiramente. Alexandre, eu quero criar um conteúdo aqui da minha igreja, eu quero falar da minha música, eu quero falar do meu dom, eu quero tocar violão, eu quero fazer um devocional semanal, diário aqui. Entre em contato conosco. Tá ok? Não deixe seu sonho morrer. Quer gravar um single, quer fazer alguma coisa relacionada à música, à tua igreja, quer usar aqui para anunciar a tua empresa, entre em contato conosco. O melhor preço da cidade, tranquilamente, eu garanto para você, tá ok? Nós não falamos em valores aqui por uma questão de ética, tudo. Vocês sabem como funciona, tá ok? Pastor Gustavo, está faltando alguém, pastor? Porque eu estou nervoso, pastor Gustavo. 2 meses que tá lá, eu ainda fico nervoso para começar aqui, meu Deus. Mas estou voltando ao modo entrevistador de podcast aqui. A gente brinca assim, pessoal, né? Dá uma acelerada no processo de propósito mesmo para despejar um pouco da adrenalina. Vocês sabem que eu sou um pouco hiperativo e sou um pouco ansioso. Pessoal, seguinte, estamos felizes e gratos a Deus por esta noite, porque esse querido
pastor, um amigo, né, que Deus nos fortaleceu nesta comunhão. A gente conheceu em outubro do ano passado e confesso para os irmãos que eu me surpreendi com a comunhão, confesso para você que está nos assistindo, eu me surpreendi com a comunhão, com o coração, e confesso também publicamente que me surpreendi por não conhecer a história da igreja, desse ministério que tem tudo a ver com todo o movimento pentecostal historicamente. Então nós vamos falar sobre isso aqui. Convido você de novo, se inscreva, tá ok? Compartilha, gente. Vai ser algo que vai aquecer o teu coração. Eu tenho certeza absoluta. Vamos falar de vários assuntos referente ao reino de Deus, algumas histórias, fatos históricos, né, que norteiam nossas vidas nos dias de hoje, que talvez você, igual eu, não sabia, né? Talvez igual eu estava meio desconectado da história, que é normal, né? Com tanta internet, ainda conseguimos não conhecer de tudo. E essa noite vai ser uma noite edificante, porque primeiro que nós vamos ouvir testemunho, histórias, compartilhamento, coisas que no momento aqui vai ser revelado assim e vai alcançar o teu coração. Então, compartilha, tá bom? Vem se inscrevendo com a gente, curta aí, comenta, manda no grupo do WhatsApp. Essa frase não pode faltar, pastor. No WhatsApp, no direct, no Messenger, manda sinal de fumaça, bate no muro do vizinho aí, toma o celular da criançada e conecta no The Frente Podcast e nos abençoe em nome de Jesus. Vou passar já a palavra para o nosso querido convidado, para ele dar um oi para vocês, dar uma boa noite, só se apresentar aqui rapidamente, porque vai ser daquele jeito, pastor. Brincadeira aí. Só para quebrar o gelo. Para ele se apresentar para vocês aí. Logo nós vamos começar o debate aqui. Não vou debater, brincando, pastor. Vai para encher a paciência do pastor e quebrar o gelo. A entrevista, o bate-papo, vai ser muito bom, pessoal. Beleza? Pastor Lielson, a palavra é sua. Fique à vontade. Dá um oi para o pessoal aí. Sinta-se à vontade. Amém. Faz de conta que você está no altar da tua igreja. Né? Brincadeiras à parte agora. Faz de conta que aquele bate-papo que nós temos sempre, edificando no WhatsApp. Esquece as câmeras aqui. E fala aquilo que está no teu coração. Dá uma boa noite pra galera aí. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, Alexandre. Prazer estar aqui, cara. Trabalho brilhante que você faz, tenho acompanhado, sempre assistindo, sendo edificado muito. Estamos aí para falar um pouco daquilo que Jesus tem feito, compartilhar, como eu sempre tenho no meu coração quando eu vou para algum lugar, eu vou primeiro para beber. Né? E tudo que Deus tem feito aqui, eu quero desfrutar disso, né? O nervosismo que você fala que tem aí, pode multiplicar por 10, cara. Normal. É nosso. Que bom. Mas assim, bom demais, né? E sejam todos bem-vindos. Estamos aí para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Que legal, pessoal. E que bom que nós sentimos nervosismo aqui. Que bom que nós podemos sentir nervosismo no altar. Preocupação, temor e tremor. E é importante isso aí, isso faz parte. Nossa humanidade está bem presente em nós, né? Não estamos robotizados, não estamos, né, no automático, isso é importante. Pastor Lielson, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, assim, para a gente abrir já a conversa aqui, porque é minha. Já falei para o senhor já pessoalmente, algumas vezes, e na abertura aqui eu falei sobre isso, né? Sobre esse meu desconhecimento. Peço perdão, né? E eu achava que a igreja metodista era uma igreja ortodoxa, né? Cheio de regras, assim, né? A gente olhava de longe, assim, como deve ser a igreja metodista? Eu não conhecia a história. Aí eu conheci vocês, eu confesso, em outubro do ano passado, né? Não dá para compartilhar aquilo que nós vivemos aqui, que nós vamos tomar o tempo aqui, que dar um podcast à par, falar daquele culto lá, em outubro do ano passado, que foi algo que Deus colocou. Lá nasceu muitas coisas no meu coração, lá surgiu alianças, lá surgiu palavras proféticas. O que nós vivemos hoje aqui, o senhor sabe o que eu tô falando. Sim. O senhor lembra, nós conversamos lá em janeiro, fevereiro, sobre nós invadimos a internet, né, com conteúdo, né? Então, ó, já tomei um tempo já com um assunto que não é. Mas assim, eu não conhecia, pastor. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco um pouco da história da igreja metodista. Eu não sabia que a igreja metodista, ela tá ligada totalmente a John Wesley. Se eu errar o nome e eu cometer alguma gafe, me corrija. A George Whitefield, é isso mesmo? Isso. Eu não sabia. Eu conhecia esses nomes, não sabia. Conta um pouco da história, um pouco da igreja. Descobri, né, de um tempo, depois que eu conheci vocês, descobri também, tem muitas igrejas que nasceram desse avivamento, desse momento. Conta um pouco, de forma resumida, a história da igreja metodista, a igreja Wesley, os nossos irmãos wesleyanos. Eu gosto de falar isso aqui, pastor. Fique à vontade. Amém. Use o tempo que for necessário, pastor. Tá bom. Amém. Cara, a história da igreja metodista, na verdade, ela começou como um movimento, né? Lá com John Wesley, século XVIII.
não foi uma igreja logo de cara, né? A ideia não era fundar uma igreja, mas era um movimento de reforma dentro da igreja da Inglaterra, a igreja oficial da Inglaterra, né? Assim como muitos países naquele tempo tinha, por exemplo, a igreja católica como igreja oficial, a Inglaterra tinha a igreja anglicana. E John Wesley, ele é o fundador do movimento, junto com o George Whitefield, né? Conhecidos aí como heróis da fé. Sim. E ele nasceu numa casa cristã. O pai era pastor da igreja da Inglaterra, a mãe, uma mulher extremamente devota a Deus, mulher de oração. Eles, né, Susannah Wesley, né, e o pai de John Wesley, eles tiveram 19 filhos, né? Só 9 sobreviveu. John Wesley, eu acho que ele era o 14º ali, mais ou menos. E assim, o pai ficava muito longe de casa. Trabalho pastoral, né, sacerdotal, viajava muito, ficava muito fora de casa. Então a mãe ficou incumbida de educar os filhos. E assim, ela tinha 9 filhos, né? Sobreviveram 9. Naquele tempo era muito difícil. Sim. Mas assim, ela ensinou todos a ler com a Bíblia. Então, com 5 anos de idade, ela pegava a Bíblia, pegava o filho e ensinava o filho a ler usando a Bíblia. Tanto os homens quanto as mulheres, né? Que naquele tempo não era comum, né? Na verdade, para entender um pouco o movimento metodista, a igreja metodista, ela começa com Susannah, e ela interfere muito na vida de John Wesley, no ministério de John Wesley, né? Então, assim, John Wesley aprendeu dessa forma uma vida rigorosa, né, de religiosidade mesmo, né, de tempo para ler, tempo para estudar. Ele cresceu nessa rotina, né? E a mãe de John Wesley, a Susannah Wesley, ela, além dela ter uma vida muito corrida, né, cuidar da casa e tudo mais, cuidar dos 9 filhos, cuidar da educação, ela uma vez por semana, ela tirava 1 hora para estar com um dos filhos. Então, assim, de todos os filhos, tinham 1 hora na semana para estar com essa mulher. Para perguntar, para um tempo de discipulado. Sim. É o que a gente chama hoje, né? E além disso, ela também tirava tempo, pelo menos 2 horas por dia, para orar e ler a Bíblia. Então, ela até colocava não tem nada a ver, não é doutrinário, ela colocava um pano sobre a cabeça para que os filhos soubessem, ninguém incomode ela agora, porque agora ela está no tempo dela com Deus, né? Então, assim, John Wesley cresceu nesse lar, depois foi para a faculdade, começou a fazer teologia, e aquele tempo, cara, era um tempo muito difícil. A gente fala hoje, né, que o amor de muitos está esfriando. Aquele tempo era tão ou mais difícil quanto hoje, porque vem no século XVIII ali influenciado pelo iluminismo no século XVI, né, que começou a contestar toda quanto é verdade absoluta, e entre essas verdades absolutas começou a contestar a Bíblia. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Será que não são apenas histórias? Será que não são mitos? Não são personagens criados, né? Então começou a trazer essa ideia para dentro da igreja, o que tem muito forte hoje. Tem Sim. cristãos que acreditam nisso, né? Vem ali com as ideias do iluminismo. O que acontece? Quando você tira a palavra de Deus do centro, não crê mais na palavra de Deus, acontece um esfriamento. Sim. Igreja fria começa a diminuir de tamanho, pessoas começam a deixar a igreja. Se pessoas estão deixando a igreja, elas começam a ir para bares, né? Para prostíbulos. Então esse era o contexto, e eles estavam ali às vésperas da reforma industrial, século XVIII. Nossa, tudo aconteceu naquela época, hein? No mesmo tempo. Fatos importantes na mesma época, hein? Na mesma época. Um desafio muito grande, muito grande. E assim, uma frieza geral, as pessoas iam para a faculdade. Na verdade, eles eram crentes nominais só, né? Que se fala muito hoje, por exemplo, de ter crentes nominais, Sim. às vezes católicos nominais, não Sim. praticantes. Naquele tempo era o que mais tinha. Iam para a faculdade, não queriam saber mais de igreja. A igreja estava fria, vazia. E John Wesley, ele entra nesse contexto, então, ali na faculdade, nesse contexto também de reforma industrial, de revolução industrial, né? Onde o pessoal da zona rural começou a vir para os centros. Então, começou a gerar muito trabalho escravo. As pessoas trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia sem ter direito nenhum,
né? As cidades começaram a crescer sem planejamento. Ele entra na faculdade nesse contexto e ele não quer se corromper. Então ele faz um clube junto com George Whitefield e o seu irmão Charles Wesley. Charles Wesley, ele é muito na parte da música, né? Alguns vão dizer que ele escreveu mais de 10 mil canções. Sim. Muitas canções que a gente canta hoje, né? Que estão aí no inário, é de Charles Wesley. Não sabia. Prossegue. E aí eles entram e ele funda então com esses dois amigos, né? O Clube Santo, chamado de Clube Santo. Para quê? Para ter uma vida devocional. A gente não vai se corromper, né? Então eles tinham um horário para tudo, cara. Para acordar, para dormir, para visitar preso, visitar órfão, viúva, para orar, para jejuar, tempo devocional, tempo de adoração. Eles tinham tempo para tudo. Agora, você imagina isso dentro de um mundo corrompido, de uma faculdade, onde as ideias do iluminismo estavam chegando ali. O que começou a acontecer? Começaram a chamar esse povo de metodistas. Olha os metódicos aí. Eu ia fazer essa pergunta, daí que surgiu o nome metodista. Eu ia perguntar, tava aqui no pente aqui, eu queria pensar, vou perguntar. Aí, ó, segue, pastor. Sensacional. É disso aí que veio. Era, na verdade, o que era? Era uma piada. Olha os metodistas, era para tirar sarro, né? O que dizem hoje, por exemplo, olha os crentinhos, olha os quadrados, olha os metodistas, porque tinha horário para tudo. E aí, só que John Wesley, cara, ele não se vitimizou, né? Estão lacrando a gente, né? Não fez nada disso. Ele falou, metodista? É isso que a gente é metodista mesmo. Então, esse grupo, o Clube Santo, que é muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Uma célula, por exemplo. Sim. Ganhou esse nome metodista. E John Wesley, ele era um cara extremamente religioso, mas ele tinha muitos problemas. A religião traz muitos problemas. Então ele era alguém que se sentia em culpa o tempo todo. Ele era alguém que o que ele fazia não era suficiente. Ele achava que as obras dele não era suficiente para salvar, e ele estava certo, mas ele tentava fazer mais. Ele achava que a solução era fazer mais. Por isso, até muitas disso que ele fazia, de visitar presos e tudo mais. Só que ele tinha essa condenação, essa culpa. Ele até tem um diário, né, que ele escreve. Hoje é publicado, dá para comprar. E quando vai falar sobre salvação, por exemplo, nesse começo da vida dele, ele escreve coisas do tipo assim: eu sou salvo porque eu não sou tão mal quanto os outros homens. Então ele confiava nas obras dele, né? Só que ele não tinha certeza da salvação. Ele tinha muito medo de morrer e ir pro inferno. Mesmo sendo crente, sim, mesmo pregando, mesmo jejuando, fazendo tudo aquilo, não era suficiente, né? E aí ele então tem a ideia de evangelizar, né? Vou virar missionário agora, porque aí eu vou ser aceito por Deus. E ele então embarca numa viagem para Geórgia, o que naquela época era Nova Inglaterra, hoje é os Estados Unidos, né? Tava começando ali. Sim. Então ele vai evangelizar os índios da América, dos Estados Unidos. E ele vai, cara, e nesse caminho, quando eles estão indo, o barco começa a querer naufragar. E você imagina, né? Um jovem que acha que não sabe se vai para o céu ou para o inferno, né? Cheio de culpa, de condenação, vivendo na religiosidade, agora com medo de morrer. Só que nesse barco ele começa a ouvir pessoas cantando, alegre. Ele fala, mas por que tão alegre? Meu Deus. E essas pessoas eram os morávios. Você já ouviu falar dos morávios? Já. Os moravianos. E ele vai até esse povo e ele pergunta, por que vocês estão cantando? E ele se surpreende, porque não eram só os líderes moravianos, eram as mulheres, eram as crianças, cantando, alegre. E ele pergunta para o líder ali, por que vocês estão cantando alegre se a gente está prestes a morrer, né? E aí o líder vai falar assim para ele, olha, porque a gente tem a certeza da nossa salvação. Glória a Deus. Mas como que você tem certeza da salvação? Né? Como que vocês se sentem tão bons assim? Fala, não, a gente não é salvo pelo que a gente faz, a gente é salvo pelo que Cristo fez. Amém. É pela obra da cruz, é pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E ali aquilo fica na cabeça de John Wesley, mas ele era muito religioso. Cara, a gente quando vive na religião é difícil quebrar alguns paradigmas, né? Segue a viagem, ele chega para evangelizar os índios e ele volta decepcionado, cara. Se ele já estava em crise, ele volta pior.
porque ele não conseguiu ganhar ninguém para Jesus. Ele escreve, né, no diário, por exemplo, eu fui evangelizar os índios, mas quem me converterá? Né? Então ele volta assim frustrado, cara. Não deu certo, tipo, agora eu sou a pior pessoa do mundo mesmo, né? E aí, enfim, ele tinha conhecido os morávios ali. E os morávios, se a gente fosse falar da história deles, incrível a história deles, né? Eles tiveram um relógio de oração, por exemplo, de 100 horas. E o mover do Espírito Santo nesse grupo dos morávios era tão grande que eles se vendiam como escravo, por exemplo, para pregar a palavra para outras pessoas. Poder acessar lugares que não tinha como. Tinha como. Então, se escravizavam por amor à palavra de Deus. Exato. Era um movimento missionário muito forte. E John Wesley conheceu esse povo. Mas esse mover missionário não era porque eles estavam fazendo algo para se justificar. É porque eles tinham a certeza que eles eram salvos. Era tão bom o evangelho que eles queriam levar. Ao ponto de 2 jovens moráveis se venderem de fato como escravo e irem pregar o evangelho, sabendo que nunca mais iriam voltar. Né? Enfim, volta e aí acontece a experiência do coração aquecido. Você falou do coração aquecido aqui, né? Nosso coração vai aquecer. Sim. Aí você ganhou um metodista, cara. Você falou essa expressão. Eu estou desde manhã com o coração... Ou melhor, eu estou desde ontem à noite no debate aqui. No final, quem quiser assistir o debate, eu posto. Meu coração está em chamas aqui. Isso. E tá, pastor? Segue lá. Sensacional. Então, no dia 24 de maio de 1738, ele decide aí ir em uma reunião dos morávios. E ele está nessa reunião, num culto, né? E ele escreve no seu diário depois, às 15 para as 9 da noite, né? Enquanto o pregador lia as notas de Martinho Lutero sobre o livro de Romanos e como Deus justifica o pecador e como o Espírito Santo o regenera, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. E eu senti pela primeira vez que os meus pecados estavam perdoados e que agora eu tinha certeza da minha salvação. Meu Deus. Cara, ali mudou tudo. Ali começou o movimento metodista. Porque era algo religioso, né? Que pode ser válido, né? Sim. Mas que não tinha vida. Então ali, John Wesley, ele começa a pregar isso, cara. A justificação pela fé, a graça. Até então, o que ele vivia não era o suficiente ainda. Até ter experiência... Do coração aquecido. E assim, nunca vai ser suficiente. A gente não é salvo pelas obras, né? A Bíblia vai falar que nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então não é as boas obras que justificam ninguém. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela precisa nascer de novo, né? E isso é mediante a graça, mediante a fé. Então assim, a religião ela vai te colocar nesse lugar aonde você está sempre em falta. É a história do jovem rico, por exemplo, né? Quando ele vai se encontrar com Jesus e ele chega para Jesus dizendo: mestre, o que eu devo fazer? Ele diz: mestre, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai conversando com ele ali, mas Jesus chega num ponto que faz ele perceber que tinha falta nele e que aí ele entendeu: mas eu não consigo me salvar. Infelizmente ele saiu entristecido. Provavelmente Jesus também saiu, né? Porque Jesus queria, né, que aquela pessoa se salvasse. Só que um capítulo depois tem a história de Zaqueu, né? E Zaqueu, ele não chega para Jesus falando: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Né? Ele vai para ver quem Jesus era. E essa é a diferença. E aí Jesus fala: hoje convém que eu fique na sua casa. Ele desce da árvore, né, que é uma figueira brava. A figueira na Bíblia é religião. Ele desce da religiosidade, que ele com certeza se espinhou para subir, porque ela é cheia de espinho. A religião machuca, cara. Sim. A religião, ela acaba nos atrapalhando, né? E aí Jesus entra na casa dele e se você olhar para o texto, Jesus não pediu nada para ele. Ele, de estar frente a frente com Jesus, ele fala: cara, isso aqui mudou minha vida. Se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele mudou de vida só de estar com Jesus. E aí Jesus falou: isso é salvação. A salvação hoje chegou na tua casa. Né? Então, assim, John Wesley, ele estava nisso também. Fazia, mas nunca é suficiente. E os crentes hoje estão assim, cara. Eles vão para a igreja, eles jejuam, fazem campanha, fazem, cara, milhares de coisas. Mas, assim, eles vivem de segunda a sexta condenados. Né? Achando que Deus está longe, está distante. São raros os momentos de fé, infelizmente. Né? E John Wesley, ele vivia essa crise. Né? Depois dessa experiência dele entender que não era pelas obras, é o Espírito Santo de Deus, Amém. É a obra da cruz, tudo mudou. E aí aquele grupo, que era um grupo
eles começaram a pregar, John Wesley e George Whitefield. Começaram a pregar. Os dois eram anglicanos. Começaram a pregar a justificação pela fé, a graça, como o Espírito Santo regenera. O que acontece? Eles foram proibidos de pregar dentro da igreja anglicana. Porque a mensagem da graça, a mensagem da justificação pela fé, somente, graça e fé somente, e mais Jesus mais nada, essa pregação não é bem vista pela religião. Porque ela pega o seu mérito e ela joga fora. Porque o seu mérito nunca vai ser suficiente. Né? Porque a gente não tem noção do quanto mal a gente é, e as nossas obras, por melhores que sejam, continuam sendo trapo de imundícia, segundo a Bíblia. A gente precisa da graça. Aí sim, depois que a gente é salvo, justificado, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então aí a gente faz, né? A gente vive, mas isso não é mais um esforço, é o Espírito trabalhando em nós, né? Paulo vai dizer isso, né? Eu sou o apóstolo que mais trabalhei. Porventura não eu, mas a graça de Deus em mim, né? Então, assim, eles são expulsos da igreja, né? E eles começam a pregar a justificação, o grupo começa a crescer, né? Certa vez alguém pergunta para John Wesley, mas você não fica incomodado de não poder pregar na sua igreja mesmo, no seu púlpito, né? Porque ele era anglicano, né? Sim. E ele fala, não, o mundo é minha paróquia, né? Então, assim, o mundo, cara, o mundo é a nossa missão. A gente tá aqui hoje, sim, cara, isso aqui certeza. É a nossa praça, como você falou. Praça pública. Exato. Então, assim, começa a crescer. Grupos começam a se multiplicar. E aí entra novamente Susana Wesley na história, mãe de John Wesley, porque começou a se romper muitos paradigmas. Muitos. Por exemplo, pregação ao ar livre. Não tinha naquele tempo. Não podia. Pregação era coisa do teólogo formado, o sacerdote, dentro das quatro paredes. Dentro do templo. Dentro do templo, né? John Wesley e George Whitefield começam a pregar para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Não sei como que era a questão do som, né? Mas a questão é que o Espírito Santo agia e pessoas se arrependiam dos seus pecados e eram salvas, né? Então, assim, rompeu o primeiro paradigma aí, mas assim, de muitos, né? Outro paradigma, por exemplo... certa vez John Wesley ele fica em dúvida, será que mulher pode pregar a palavra? Será que ela realmente é ungida por Deus para pregar? A gente tem várias questões hoje, ministério pastoral. Eu sorri porque é o que mais debate hoje em dia, né? Vai lá, pastor, segue aí. Cara, o que acontece? Os grupos estavam crescendo, cara, e assim, quem que podia pregar a palavra naquele tempo? O teólogo. John Wesley ele rompeu um outro paradigma. Agora o leigo também é líder, pode pregar a palavra, desde que estude, tenha vida com Deus, pregue a palavra. Então, assim, pessoas que não tinham formação começaram a pregar a palavra. Então, assim, começou a crescer os grupos, né? E aí mulheres começaram também a pregar. John Wesley escreve uma carta para Susana Wesley, a mãe dele. E aí? Devo deixar? Ele estava em dúvida, né? Ele estava rompendo ali um padrão. E ele não tinha clareza. E a mãe dele, muito sábia, não falou nem que sim, nem que não. Falou assim, ó, visite um lugar onde tem uma pregadora. E veja se é o Espírito Santo falando por meio dela. Se for, tudo bem. Se não for, você para. E ele foi, cara. E ele falou, cara, é o Espírito Santo de Deus. É a unção do Espírito Santo de Deus. A mãe de John Wesley começou a fazer reuniões para 200 pessoas dentro da própria casa. Cara, hoje uma igreja de 200 pessoas, a gente, né? Sim. Não, a minha igreja não é uma igreja de 200 pessoas ainda. Vamos chegar. Já é uma igreja grande já, né? Diga-se de passagem. Dentro da casa, Glória cara. a Deus. Dentro da casa. Então, assim, foi rompendo padrões, paradigmas. Enfim, era um movimento, não era absorvido pela igreja da Inglaterra, mas John Wesley nunca falou assim, então vamos romper e vamos construir uma igreja. Continua sendo um movimento. E aí um movimento em pequenos grupos. Hoje a gente chama de célula. Pequenos grupos, grupos de conexão, grupos familiares, tem vários nomes, sim, né? A turma vai flexionando o nome, tem nome em inglês, vai um monte de nome, né? Pra poder mudar, né? Sair do normal, né? Ninguém quer usar célula mais, né? Não quer usar, às vezes o nome ficou um pouco batido, sim, né? Ficou batido. Sim. Mas não é de hoje esse negócio, né? Na verdade, na Bíblia a gente vê de casa em casa e tal. Mas assim, John Wesley ele traz isso de uma forma muito forte, de novo, restaura isso, né? E os grupos crescem. John Wesley ele vai morrer deixando 120, 130 mil membros em assim, 12, 13 mil grupos. Nossa. Com 12, 13 mil líderes, né? Muita coisa, hein? É muita coisa, assim. Muita coisa. É o Espírito Santo fazendo, né? Escreveu muitos livros, cara, ele caminhava assim, ele andava a cavalo, distâncias longas demais.
para pregar o evangelho. O cálculo que se fazem das pregações dele em 54 anos de ministério, a partir de então, é como se ele pregasse 3 vezes ao dia, de domingo a domingo, em 54 anos, ininterruptamente. E ele escreveu, mais de 200 livros ainda. Quando ele andava com o cavalo, ele colocava na frente, assim, a madeirinha, ele ia lendo ou escrevendo. E não somente assuntos, por exemplo, pregações, sermões, né? Ele escreveu, por exemplo, um livro de medicina, passando receitas caseiras e que davam certo, cara. O povo fazia e dava certo, era curado das enfermidades. Verdade. Então, cara, incrível, cara. E assim que começou o mover metodista. Esse mover não ficou dentro das 4 paredes, não ficou somente nas casas. Cara, mudou o sistema prisional, porque os presos eram visitados, começaram a se converter. Gerou paz dentro das cadeias. Mudou o sistema escravagista, porque os senhores começaram a se converter e os escravos começaram a se converter. Daí acabou a relação de senhor com escravo, viraram irmãos. Acabou. Exatamente, irmãos, como Filemon, como Paulo instrui. Filemon e Onésimo. Então, assim, cara, não foi nenhum tipo de movimento, mas é o mover do Espírito. Mudou o coração dos senhores. Então, não mudou a nomenclatura. Continuou tendo dentro dos movimentos senhores de escravos. Só que esses escravos agora tinham horário de trabalho, tinham escola para as crianças, tinham casa para morar, tinham salário bom. O avivamento que Deus trouxe através da vida dele mudou a sociedade. Completamente. Na Inglaterra... De fato, porque você citou aí no resumo, penitenciário, sistema prisional, educação, questões trabalhistas, regras... Então, tomou a sociedade, né? Depois foram para os Estados Unidos e cresceu. Enfim, o metodismo hoje está no mundo inteiro. E assim, muitos homens são metodistas, às vezes a gente não conhece, né? Oral Roberts, por exemplo, um grande avivalista, entre vários outros, né? Então, assim, só que era um movimento, não era a igreja. A igreja veio depois. Então, no final da vida de John Wesley, quando os anglicanos param de fazer missão nos Estados Unidos, né? John Wesley, então, ele começa a nomear pastores que poderiam, então, agora ministrar os sacramentos. Então, depois que John Wesley morre, aí se funda a igreja metodista, instituição metodista, rompe com a anglicana, né? Então, o John Wesley, na verdade, ele morreu pastor anglicano. Ele nunca foi da igreja metodista. Mas o mover metodista é esse. E aí, muitas coisas a gente traz para hoje ainda, né? O fogo do Espírito Santo, por exemplo, vem desse mover, né? Certa vez, John Wesley, ele foi perguntado por uma pessoa: o que você faz para atrair tantas pessoas? Ele fala: eu me coloco em chamas. E o povo vem para me ver queimar. John Wesley pregava, assim, um sermão lido. Se você pregar os sermões de John Wesley, vai ver que tem profundidade, tem muita Bíblia, mas sermão simples. Ele pregava, e no final ele falava assim: ó, você que está em cima da árvore aí, tal, desça, porque agora eu vou orar. E o Espírito Santo vai testificar essa palavra. E ele vai vir. Se você estiver em cima da árvore, é perigoso você cair. Sensacional. Engraçado que você falou sobre... eles vêm me ver queimar, né? E a gente ouve, né? Hoje, nos movimentos hoje da música, até alguns teólogos falam, né? Da gente se queimar na presença do Senhor, né? Então já tem um pouco a gente ouve essas frases de efeito assim. Às vezes a pessoa ela faz de propósito, né? Porque ela leu um livro, leu história, conhece a história de John Wesley e tá usando como referência a ministração dele na palavra ou na ministração do louvor, né? Sensacional. Deixa eu perguntar para você, pastor. E no Brasil? Assim, Brasil, assim, como que foi a chegada da igreja no Brasil? O senhor hoje como pastor metodista, quais são as referências que o senhor traz para a tua vida? Vamos já trazer mais para perto nosso aqui, para o Brasil aqui, e trazer um pouco nessa realidade de pastoreio. Quando o senhor tem, desculpa perguntar? 31. Tem 31 anos? Nossa, eu tô velho, pastor, eu tenho 44, hein? Eu estou envergonhado aqui, pastor. Aí aqui só o pouco que o senhor resumiu sobre a vida de John Wesley aqui, resumidamente, né? Já aquece o coração, né? As lágrimas já rolam pelo rosto da gente e é incrível. Com 31 anos, com todo esse conhecimento, e qual que é o desafio, pastor? Assim, 2 coisas que eu queria te perguntar para o senhor, um pouco sobre a igreja metodista no Brasil. Já pode linkar com o teu ministério. Como que é para o senhor hoje ser pastor de uma igreja com uma história tão pesada de avivamento assim,
né, que de fato mudou a história da humanidade. Não é só de um país, não, porque, né, desse avivamento, através de John Wesley e George Whitefield, muitas pessoas foram alcançadas, batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas foram se queimaram e saíram pelo mundo levar o evangelho, e nós somos alcançados também. Como que foi a chegada da Igreja Metodista no Brasil aqui? E vamos falar um pouco do senhor também. Como que o senhor se sente hoje sendo um pastor metodista, com toda essa história, com toda essa... Depois nós vamos entrar em outros detalhes também, vamos falar depois, mais pra frente, a respeito do pastoreio do senhor. Conta um pouco pra gente aí sobre isso aí. Amém. O movimento metodista é um movimento de avivamento, né? E um dos frutos de avivamento é missões. Não existe avivamento sem missões. Se o Espírito Santo vem com um mover, o povo vai sair. E é isso que eu tenho orado. Recebe na igreja, mas o resultado é sair pra fora. O mover do Espírito é assim. E aí cresceu muito, e os missionários americanos do Sul, né, havia lá até meio que uma separação, né, o Sul e Norte, mas eram todos metodistas. Mas o pessoal do Sul chegou no Brasil, né? A primeira igreja foi em Santa Bárbara do Oeste, né? E em 1930, a igreja metodista no Brasil se tornou autônoma. Ou seja, agora não precisa mais dos missionários para manter os pastores que aqui estão, a missão que aqui está. Em 1930 isso. Em 1934 já estavam em Capão Bonito, esse povo. A igreja lá é de 1934. A igreja, então, é uma igreja histórica em Capão Bonito. Histórica. 89 anos, eu espero estar lá no centenário dela. Amém. Tem horário, não quero sair eu falo, né, a minha igreja é a melhor do mundo, cara. É a melhor do mundo. Amém. Né, espero estar lá, mas assim, a gente é submisso, você perguntou dos referenciais, sim, né? Ao bispo que nomeia, né? E hoje um dos meus referenciais é o bispo Marcos Garcia, uma bênção. Tenho também o pastor que é SD do distrito, que é o pastor Eduardo Seixas, uma bênção também. Tem o pastor Walter, que anda junto comigo ali, ele é daqui de Itapetininga, pastor Walter. Tem uma igreja metodista aqui em Itapetininga, pastor Walter, uma bênção. E tenho, assim, vários outros referenciais dentro da igreja. Se fosse citar os nomes aqui, ando hoje com 4 pastores, não, era 3, foi para 5 já, pastores mais próximos, a gente anda junto. E pastorear a igreja metodista, para mim é uma honra, cara. Não tem outra palavra, E pastorear a igreja que eu nasci e cresci, é uma honra dobrada. Você nasceu no berço metodista. Berço metodista. Berço cristão metodista. Isso. Então corre nas veias, então. Corre nas veias. E como que é o senhor, pastor, essa experiência? Faz quanto tempo que o senhor está pastoreando oficialmente a igreja que o senhor nasceu, que o senhor ama? Quanto tempo o senhor está na frente da igreja? Como tem sido essa experiência para o senhor estar à frente de uma igreja tão histórica, né? Tão histórica, como o senhor disse, que espera daqui a um tempo comemorar os 100 anos dela na cidade de Capão Bonito. E como tem sido essa experiência para o senhor? 31 anos, pastor jovem, é jovem mesmo, de fato, bem jovem. Eu não falo com demérito de forma alguma, é que impressiona, sim. E como que como que foi essa transição de um membro da igreja? Como que foi essa... quando e que tempo que Deus levantou o senhor para o pastoreio na cidade de Capão Bonito? Como que foi a história desse momento do senhor como líder hoje da igreja metodista em Capão Bonito? Certo. Eu nunca sonhei ser pastor, cara. Nunca. Não tinha vontade. Eu cresci tocando bateria na igreja, né? Baterista meio que se esconde, né? Tem uns bateristas que se escondem. Eu era um desses, né? Então, assim, não sonhava até que um dia um pastor me desafiou. Por que você não abre uma célula? Tava começando a ter células na igreja e eu falei, amém, então eu vou fazer. E aí começa a história do meu chamado ali, em aceitar um desafio, sabendo que não tinha condições, né? Aceitei. E aí, beleza, vou fazer uma célula agora. Cara, eu me preparei. Pense, eu tinha um estudo, naquele tempo já tinha o YouTube, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o tema do estudo, fui pro YouTube, comecei a pesquisar pastores pregando aquele tema. Então, eu via, por exemplo, um pastor tradicional, né?
pregando bem calmo, eu começava a me imaginar, e às vezes até ali, a me ver pregando ou ministrando a célula calminho, tradicional, com ponderação. Só que aí depois eu achava um pastor pentecostal. De glória, igreja e tal. O que eu fazia? Eu começava a querer fazer igual. Sim. Cara, e eu me preparei. Além do estudo, eu escrevi, eu ouvi muitas pregações sobre o tema, tocava violão, né, no louvor, era líder do louvor. Falei, beleza, chegou o dia de ir pra célula, de começar a célula. Comecei a célula. Era 8h15 quando eu comecei a célula. Estávamos em 4 pessoas na minha casa. Cara, eu orei. Eu toquei violão, adoramos a Deus, eu ministrei a palavra, preguei, oramos no final e quando eu olhei para o relógio, era 8h35. 20 minutos, cara. Eu travei total, cara. Eu não sei o que eu falei. A hora não passou, Cara, Legal. eu não sei o que eu falei, eu não sei o que eu preguei, eu não sei de nada. Mas o Espírito Santo falou depois, né? Muito tempo depois, o Espírito Santo falou para mim: se você não tivesse dado aquele primeiro passo, você não estaria aqui hoje, quando eu fui nomeado, né? Quantos anos mais ou menos o pastor tinha nessa época? Essa época eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Mais ou menos isso aí. Aí, beleza. Aí a célula começou a dar certo, começou a multiplicar. Bênção, cara. Começou a vir na minha cabeça, na minha mente. E se você vivesse integralmente na obra? Eu achava que era a minha voz falando, né? Depois eu fui entender que era o Espírito Santo. Só que eu falava, não, eu não, tal. Até que eu cheguei um dia... na igreja o povo estava me recomendando para estudar teologia, para ser pastor. Dentro da igreja metodista tem que ter um processo, mas nesse processo todo outras histórias aconteceram também, né? Por exemplo, quando se fala de chamado, geralmente, né, as pessoas falam assim: um anjo falou comigo, trovões, terremotos, não é verdade? Qual que é o seu chamado? Porque um anjo veio falar comigo e eu, cara, escutei trovões, terremotos. Deus foi sinalizando. Comigo não teve nada disso. Nada, cara. Nada, nenhum sinal. Imagina. Não foguei com a minha saliva, que misericórdia. Desculpa, pastor. Vamos lá. Foi o contrário, cara. Foi o contrário. Eu comecei a participar de cultos em uma outra igreja, né? Uma igreja abençoadíssima, abençoadíssima. Mas era uma igreja pentecostal, né? E abençoadíssima. Claro que eu não vou falar o nome dela. Uma igreja que eu amo, cara, com muito amor. Tenho muitos amigos lá nesta igreja. E assim, eu era um cara tradicional, da igreja metodista tradicional, tal, indo para um culto pentecostal e conhecendo aquele mundo pentecostal, do mover, dons do Espírito, muita coisa boa, né? Mas algumas coisas engraçadas aconteceram também. Muita certo? informação no culto, né? Muita informação no culto, não é normal. Um dia eu tava lá e aí, beleza. O pastor lá chamou todo mundo a ficar de pé, tiraram as cadeiras e ele falou: tem 3 anjos aqui na igreja. E eles vieram entregar ministérios para vocês aqui. Então, eu vou contar 3 e os anjos vão descer. E fique com a mão assim, todo mundo com a mão assim. Quando o anjo descer, você vai sentir o peso do seu ministério, que Deus colocou na sua mão. E vai ser agora, daquele jeito pentecostal, né? Eu não sei imitar. 1, 2, 3, vá! Aquele movimento e as pessoas, como tá pesado, e caindo no chão, e, cara, aquela coisa toda, e eu com a minha mão assim, cara, levinha, levinha, cara, ficou mais leve do que... E aí eu pensei, será que eu imito agora, né? Ou fico aqui? Eu falei, vou ficar aqui, né? Beleza, aí o que eu pensava? Sou café com leite, cara. Deus não me chamou pra nada, não. Esse negócio de ser pastor. Todo mundo recebeu, menos eu, pô. Menos eu, cara. Aí depois você conversando com o pessoal, né? O que aconteceu? Eu senti os cravos de Cristo na minha mão. Eu senti um peso como 1 tonelada. Eu não aguentei segurar. E você, Elielson? Falei, cara, foi benção, cara. Mas não senti nada, não. Eu acho que eu sou café com leite. Aí outro dia lá, mesma coisa, mesmo, né, o Espírito Santo vai vir, não sei o que, e você vai cair no chão, e aquela coisa toda, 1, 2, 3, todo mundo caía, e eu com o olho fechado. Quando eu abri o olho, só eu de pé, no meio da igreja. Falei, cara, acho que Deus não tem nada comigo. Deus não tem nada comigo. Até o dia que eu abri a Bíblia em João 14:12. Vocês farão as obras que eu fiz, e obras maiores do que essa. Eu falei, cara, eu não preciso de sentir nada. Essa palavra é minha. Amém. Ela é pra mim. E ali, cara, eu me entreguei não a um sentimento, sabe? E nada contra, Deus age de muitas formas. Na minha vida foi dessa forma. Sim. Mas eu criei numa palavra.
né? Então ali foi o meu chamado foi dessa forma, e eu acreditei, e até chegamos, né? Comecei, são 5 anos de preparação na Igreja Metodista. O primeiro ano é um ano de programa de orientação vocacional. Então todo mundo contando essas histórias do chamado, essas histórias mirabolantes, né? E aí você? Eu falei, cara, eu não sei se foi Deus que me chamou ou se eu que me ofereci, cara, mas não aconteceu nada. Mas eu tô aqui porque eu creio numa palavra, Sim. né? Assim, se deu, né? E nós abrimos, como Igreja Metodista, abrimos um ponto missionário em Ribeirão Grande, cidade vizinha. A igreja que o senhor pastoreia já era essa estrutura que tem lá ou era uma igreja menor ainda? Não, era essa estrutura já. Já? Já. Abrimos um ponto missionário e eu morava em São Bernardo, mas a cada 15 dias estava no ponto missionário, pregando, né, com as pessoas. Final de semana eu estava lá, no ponto missionário. E eu, assim, da mesma forma que eu nunca quis ser pastor, mas Deus me chamou, eu nunca sonhei ser pastor da minha igreja. Por vários motivos. Não sonhei porque não tinha esse desejo. E também porque eu sei que o processo da Igreja Metodista é assim. Você sai da faculdade, você vai pastorear ou um ponto missionário ou uma congregação. Você não vai para uma igreja. Então, assim, descartado, totalmente descartado. Outra questão, quase impossível uma pessoa sair dessa cidade e voltar para essa mesma cidade. O bispo manda para outros lugares, né? Então, assim, totalmente descartado, né? Mas pastoreando Ribeirão, e eu queria continuar em Ribeirão Grande, era o que eu queria. Continuar trabalhando secularmente, trabalhava com meu pai e pastoreando a igreja. A igreja era um ponto missionário, não tinha condição de que eu vivesse integralmente ali. Sim. Cara, amém, eu quero ficar aqui, morando aqui, aluguei casa lá, na pandemia a gente voltou, né? Aluguei casa lá, não aluguei em Capão, fomos lá, bênção. Aí o que acontece? Eu fui conversar com o bispo, cara, e apresentando o projeto da Igreja Metodista em Ribeirão Grande. Esse é o projeto, bispo. É isso que Deus colocou no meu coração. Essa é a visão, né? Cara, nunca falamos de igreja de Capão Bonito. Nunca falamos. Porque é o bispo quem nomeia, né? Sim. Eu não falei pra ele, futuramente... Dá uma oportunidade. Jamais, cara. Tô aqui, se precisar, Jamais. conte comigo. Até porque não existe esse tipo de influência, cara. Legal. O bispo, ele nomeia entendendo que é Deus que está colocando. Perfeito. Né? E a gente entende dessa forma também. Então, se a gente entende que foi para um outro lugar que eu não queria, cara, é Deus que está levando para lá. E eu preciso crer e ser bênção naquele lugar. E aí, beleza, foi assim. Mas quando chegou no final do ano de 2019, quando ia acontecer a nomeação, meu SD me chamou e eu achei, cara, ele vai me tirar de Capão Bonito, né, de Ribeirão Grande. E assim, uma preocupação muito grande, porque a igreja passou por um processo difícil de mudança de pastor, né, lá antes, né, e a igreja estava passando por várias questões, e essas dificuldades, um dia, cara, me fez chorar. Eu estava em São Bernardo estudando e ouvindo várias coisas que estavam acontecendo na igreja, e a dificuldade do pastor com a igreja e da igreja com o pastor, surgiu esse desejo no coração. Deixa eu entender, você deixa eu organizar aqui agora que você trabalhava em São Bernardo, estudava em São Bernardo. Isso. E dirigia uma igreja em Ribeirão. Exatamente. Aqui no interior, na região de Capão Bonito mesmo, ali pra baixo. Isso, exatamente, Ribeirão Grande. A cada Ribeirão 15 dias eu tava ali, com o meu golzinho, 2001, que entrava ar, eu ia embora, eu, a Gé, né, minha esposa, o meu filho Emanuel, hoje nós temos a Anne também. Sim. A gente ia cheio de cobertor, porque era gelado voltar 3 horas da madrugada para São Bernardo, cara. Sim, pastor. Cara, demais. E aí, um dia, eu falei, cara, eu entrei no banheiro, né, lá de São Bernardo, e eu falei com Deus, falei, pai, eu sei que eu não estou preparado, eu sei que eu não sou o melhor nome, a melhor pessoa, mas eu tenho o desejo do meu coração de pastorear Capão Bonito. Foi a única vez, e a única vez que eu orei, que eu falei com Deus. Não falei com ninguém, não falei com pessoa nenhuma sobre isso, só com Deus, uma única vez. Só que aquele negócio, cara, tudo que você pede crendo, você recebeu já. E ali eu já senti, falei, cara, eu vou ser pastor da igreja metodista. Amém. Só que eu achava que ia demorar. Chegou o final do ano, então eu fui comunicado que seria pastor da igreja metodista Capão Bonito, né? Hoje a gente tá indo pro 3º ano. Muitos desafios. Pastorear amigos que te viram crescer na igreja, pastorear irmãos, pastorear pais. É um desafio grande, cara, mas assim, é delicioso demais. Sabe, desfrutar disso. Você já conhece a cidade, você conhece as pessoas. Você pastoreia pessoas que cresceram com você.
Além dos seus familiares, né? Isso. Além dos seus familiares, seu irmão, pai que tá lá. Seus pais estão na igreja? Estão lá, todos seus lá, pais, todo mundo. E é um desafio, discipular eles, né? Às vezes ter que falar um pouquinho mais duro com eles. Porque é difícil, pastor, separar um pouco. É difícil. Porque assim, ó, vou pegar eu tô aprendendo. Não me comparando, pelo amor de Deus, longe de mim. Por exemplo, eu tenho meus filhos que são músicos na igreja. Eu sou líder de jovens hoje, ajudando. Né? Meus filhos são músicos, eu estou como líder de jovens, trabalho com o Ministério do Louvor da igreja, tenho um ministério itinerante também que eu ajudo as igrejas, onde nós encontramos testes por ali. E às vezes eu me confundo, a minha esposa puxa muito minha orelha, porque às vezes, né, a hora que... Porque para saber o teu feeling, né, de onde você atuar como... Tô falando da minha experiência, como sacerdote do lar, onde você atuar como líder de jovens, onde você vai ter que atuar como líder de louvor, porque o primeiro discipulado é em casa. Eu estou 25 anos na área do louvor, então os meus filhos têm eu como base. Eu não abro mão disso. Não abro mão, não é idolatria pro pai, de forma alguma. Algumas coisas que eu carrego pra minha vida, assim, experiências ruins também. Eu compartilho com eles todas, na mesa, né? A gente senta na mesa de casa, a gente janta, toma café e ali a gente, é claro, com todo cuidado, toda sabedoria, vai compartilhando. Eu não abro mão disso aí dos meus filhos. E às vezes eu me encontro com essa dificuldade. E a minha responsabilidade é bem menor que a sua. Senhor, como que é pro senhor essa questão? Vamos entrar então no ministério do senhor em Capão Bonito aqui. Como que é esse desafio de pastorear amigos, que não é fácil, né? Liderar amigos, né? Não, eles podem ser os melhores do mundo, e mas são. Uma hora vai confrontar. Vai. Porque o pastor tem essa função de confrontar às vezes, né? Sim. Colocar a pessoa, às vezes, tirar da comunidade, a pessoa da zona de conforto, e incomoda isso aí, né? O confronto. E você fazer a pessoa se movimentar, né? Falar, justamente eu, que tá abusando da amizade, só porque é meu filho, só porque é meu pai, só porque é meu irmão. O senhor tem esses desafios também? Às vezes se encontra nessa... Cara, o pessoal lá é incrível. Eles facilitam muito pra mim. De fato, pessoal, 100%. Da Pensam hora mesmo, demais. toda a igreja lá. Mas tem desafio. E a gente tem que saber o nosso limite. Legal, pastor. Porque é aquela questão, você vai pastorear família, mas tem um limite. Por exemplo, você está conversando com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, tem ponto que eles não vão conversar com você, não vão se abrir com você. E você tem que ser humilde de entender isso, porque você é filho, porque você é irmão, né? Fala, Jesus. E aí a questão é, tudo bem, eu sei que você está passando por esse problema, eu sei que você não vai ficar à vontade falando disso comigo, mas eu vou te colocar em contato com esse pastor aqui, ou com essa pastora aqui. E eu confio, se abra com essa pessoa, porque não pode continuar dessa forma. Então, precisa ter, não pode deixar de qualquer jeito, né? E com a igreja também há esse desafio, né? Só que aí é claro que o limite ele é menor. Com a família, né, tem esse limite. Com a igreja, né, o que acontece é que as pessoas começam a ver que você mudou a postura em muitas coisas, né? Então eles vão assimilar com o tempo. Mas, cara, em tudo é você continuar sendo quem você é, porém sendo muito claro, né, no posicionamento que você tem. Olha, a visão que Deus deu para a igreja é essa, não é a visão do pastor, visão de Deus, né? Vamos caminhar junto nisso. Mas é um desafio grande, Sensacional. Pastor, segura um pouquinho, deixa eu falar com o pessoal dá um oi pro pessoal do chat aqui, tá bom? Ó, eu quero que o senhor fale um pouco para mim, depois da sequência, não sei se vou deixar, vou falar, depois que eu falar com a turminha aqui do chat, aqui, o senhor vem já, eu gostaria que o senhor falasse para mim sobre esse desafio, né? Ser um pastor tão jovem. O senhor passou pela pandemia com a igreja? Sim. Então prepara aí para nós falarmos um pouco sobre os desafios da pandemia. Eu acompanho muito a igreja, assisto alguns cultos, né? Sempre tá passando ali, olhando no Facebook, as lives, né? Tem alguns dias que eu não abro o Facebook para o Instagram, tô mais focado no Instagram. Mas sempre vi o senhor sempre vi o senhor de manhãzinha no Facebook lá com algumas lives. E a gente percebe que a igreja ela tem alguns valores, tem algumas coisas que é base da igreja. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí. Trazendo um pouco disso aí, desse pequenininho resumo, gostaria que o senhor falasse para mim sobre a nova aliança, o Evangelho da Graça. Eu sei que é algo que mexe muito o coração do senhor, como é que a igreja metodista trabalha, como que o senhor trabalha com essa... não é uma visão, né? Como que o pastor Lielson, a igreja metodista de Capão Bonito, né? O povo abençoado que vocês têm lá, trabalham com essas duas questões, Nova Aliança e o Evangelho da Graça. Segura aí. Deixa eu dar um oi pra turma aqui, né? Pessoal,
Deixa eu mudar o meu filtro aqui. Né, eu esqueci, eu apresentei o pastor Elielson aqui, não apresentei os convidados especiais. Aqui, ó, tá conosco aqui também aqui, o Jorge. Vem aqui, Jorge. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Dá um olho, ó, pra aquela câmera ali, ó. Cadê? Ó, mandaram mensagem pra mim. Abaixa mais aqui, ó. Aí, pastor. Apareceu, pastor? Fica aqui. Você é motorista ou não? Sou. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Vem aqui. Irmãos, ó, seguinte. Pastor Elielson mandou prestar 10 para 7. 7h20 está na porta daqui do estúdio aqui, de Capão Molino até aqui. Jesus. Eita. Esse prisma aí, falei pra ele, não deve ser 1.4, deve ser 1.8. Tá mexendo aquele motor, hein? Ó. Bem, gente boa, hein? Vem cá, abençoado. O Otávio é Otávio. Vem cá, Otávio. Eu tenho que abençoar eles aqui embaixo, aqui, ó, na altura aqui. Também aqui, ó. Tá conosco aqui. Dá um oi pra galera. Pra cá, pra mim. Dá um oi pra galera lá. O pessoal vieram de Capão Bonito aqui. Eu vou ter que mostrar os abençoados aqui, em nome de Jesus, Otávio. Você também estava responsável pelo pastor. Chegou em meia hora aqui, hein? Meu Deus do céu, hein? Os abençoe, viu? Fique à vontade. Tá à vontade já. Pessoal, seguinte, vamos lá. Deixa eu falar com o chat aqui também, pastor Elielson. Se o senhor conhecer alguém que eu... quem tá aqui é o primeiro a comentar aqui, ó. Adivinha? O Edgar. Eita, o Edgar, amigão. Esse gosta do senhor também, hein? Esse é uma bênção, hein? O Edgar é uma bênção. Eu amo ele também, Cristo. Edgar tá aqui, ó. Shalom, Edgar. Faltou eu aí. Eita, pode vir. Passar o endereço pra você, abençoado. Vem com o grupo de jovens, vem aqui. Vem com o pessoalzinho da galerinha aqui, pô. Vamos lá. Ó, tem aqui, ó. Pô, ó. Eu vou ler, eu não sei se eu vou ler certo, pastor. Aqui. Polete Fio. Não, Peraí. Pessoal, eu tô ficando cego. Momento sem filtro aqui, ó. Agora sim, ó. Maravilha. Pelezite Fio. Boa noite, pastor Elielson Marinho. É uma bênção demais na minha família. Conhece, não? Pelezite Fio. Tá aqui. Lembrou aí, pessoal? Campeão, põe o nome seu lá embaixo, pra lembrar de você aqui, por favor. Vamos lá. Marcos Michael Prestes, graça e paz. Boa noite, pastor Elielson, faz parte da minha família. Super amigo, meu pastor, meu conselheiro. Quão bom é poder fazer parte dessa família metodista. Michael, Andréia, família abençoada demais. Amém. Érico Santos. É o batera ou não? Não, é o líder de célula. Líder de célula, Érico Santos. Tem um Érico lá que tá com bateria, não tem ou não? Não, Emanuel, baterista. É. Então esse é o Érico, conheço ele então, tá certo. O Érico teve com vocês em outubro lá na igreja? É ele mesmo então. Érico, um abraço. Achava que você é baterista, irmão. Você tem cara de baterista, hein? Meu Deus do céu. Derrubei a internet. Michael Prestes, novo aqui. É Michel ou Michael? Michael Prestes. De assembleiano a metodista. Glória a Deus pelas células, porque foi através delas que retornei à vida cristã. Glória a Deus. Lucas Vinícius, meu filho, paz do Senhor. Ufa, hein? Ufa! Eles não me assistem. Meus dois filhos. Eu tenho uns pedalos Robinho lá em casa, na graça. Pastor Elielson, manda um abraço pro senhor, que é benção demais. Meu filho que é tecladista, baterista, tá bom. Francine, aprendiz. Francine, aprendiz. Ai. Tebori, boa noite. Eu não sei, me perdoe, eu tô ficando cego aqui, tá difícil pra mim aqui. Raul Oliveira, shalom a todos. Conhece o Raul, pastor? Conheço, pessoal de Sorocaba, benção. Érico, se fortaleceu, hein? Deixa o like aí, hein? Curte, comenta, compartilha. Diz que todos, Samir, nosso patrocinador tá aqui, ó. Boa noite a todos, Deus abençoe. Daniel Cunha, paz do Senhor. Boa noite a todos, esse é o nosso pastor, uma bênção, não somente na nossa igreja local, mas para essa geração, um canal de graça de Jesus. Amém. Maravilha. Emanuel Narutinho, mandou uma mãozinha pro senhor, coreano, glória a Deus, Deus abençoe, o coreano sempre tá nas nossas lives aqui, pastor. Lorena Oliveira, boa noite, glória a Deus, vamos lá. Casal Noel, não conheço o Casal Noel, pastor, aqui ó, Deus abençoe. Ó, a Francine de novo aqui, ó, aprendiz Tebori, glória, Edgar. Tem a Francine novamente interagindo aqui, ó. Aqui é a Fran e Raul, da Metodista Mato Dentro. Ovelhas do pastor Elielson. Nos perdoe, meu querido. Até agora identificou aqui, o pastor avisou eu aqui, pastor. Obrigado, pastor. Eu tô meio lerdo, pastor. Eu tô meio ceguetão aqui, com meu óculos aqui. Eu fico meio devagar com as coisas aqui. O Edgar, amo todos vocês, em Jesus Cristo. Tamo junto. Pessoal, chega mandando mensagem aí, tá bom? O pastor Elielson, o pessoal da igreja, fique à vontade. Tá ok? Não vou falar o seu nome aqui. Em nome de Jesus. Ó, não esquece, compartilha, comenta aí, curte e dá uma fortalecida pra nós, pessoal. Pastor, muito querido, graças a Deus. Eu vou tirar o óculos agora aqui, que já era. Já embaçou tudo aqui, hein? Meu Deus do céu. Pastor, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar ao modo normal aqui.
O senhor assumiu a igreja e passou pela pandemia como pastor? Isso. Foi, Na verdade, foi no início ou antes da pandemia? Como que foi, ó? O senhor assumiu a igreja? eu assumi a igreja em 2021. Pandemia. Pandemia? Pandemia. Então, compartilha conosco por essas experiências aí, que eu sei que não foram só flores, foram mudando de estrutura. A gente, infelizmente, atravessou uma guerra literalmente sanitária, política, no meio da bagunça aí, da pandemia. Como que foi pro senhor como pastor, com todo isso, esse pacote que o senhor resumiu, né, os desafios, Deus falando, pastoreio, né, chamado para pastorear. Não sei se eu deixei o senhor terminar o raciocínio sobre o pastoreio. Terminou, pastor? Sim, Terminou, sim. né? Uhum. Como que foi essa passagem sobre pandemia, pastor? O senhor como da Igreja Metodista em Capão Bonito. Conta para nós aí um pouco. Então, você imagina, né? Assumir a igreja já e dentro da pandemia, um pastor sem experiência, né? Eu tô começando a ter experiência agora. A única coisa que eu tinha era um coração, né? Voltado para a obra, mas o que fazer, como fazer. A igreja não era uma igreja preparada para lives, como acho que a maioria das igrejas não eram, né? Sim. Ainda. Foi novidade para todo mundo, né? Então, assim, apanhando ali, fazendo as live que não dava certo, live que caía, sem equipamento certo, aquelas internets de 10 mega no começo que a gente tinha para fazer a live, né? E, cara, mas Deus foi dando graça, né? Mas eu nem sei quantos ofícios fúnebres eu fiz antes de fazer um casamento, por exemplo. Santo Deus. Então, assim, da igreja, infelizmente, uma pessoa faleceu, né? Outras ficaram muito doentes, né? Mas eu fiz ofícios fúnebres de outras pessoas, de amigos. E era aquela coisa, 1 hora de velório, só a família, e você tem que entrar e sair rápido, né? Sabendo que se você ficasse, né, teria que talvez cancelar ou colocar alguém no lugar de última hora, né? Enfim. Então, um desafio muito grande, com rotina, o que fazer? Porque a gente estava preparado para quê? A minha imaginação era assumir a igreja, ir para a praça, conversar com pessoas, visitar. De repente, tudo isso não tem, né? Não tem. Então, assim, desafio muito grande, né? E a igreja que precisava de uma restauração, reestruturação completa. Alguns líderes que estavam precisando de parar no Ribeiro de Bessor, sabe? Descansar, tomar das águas de novo, ficar tranquilos ali, porque estavam cansados, né? E eu sem saber o que fazer, cara. Mas assim, o que eu fazia era orar, era ligar para as pessoas, era ler a Bíblia, era fazer as lives, era estar nos ofícios fúnebres. Então, um desafio muito grande na pandemia, né? Mas graças a Deus, Deus foi dando graça, a igreja se manteve, né? E a igreja era bem estruturada. Então, assim, a pessoa que era ofertante, que era dizimista, continuou a fazer. Então, a igreja passou bem nessa parte, né? Pela pandemia. Mas nessa troca de pastores, algumas pessoas já tinham saído da igreja antes de eu chegar, outras já tinham saído antes de eu chegar, mas só comunicaram quando eu cheguei. Já não tinha mais o que fazer, né? Mas você tem certeza, irmão? Tenho. Então vai em paz. Deus abençoe sua vida, né? Então, assim, um desafio muito grande de perder algumas pessoas, de estar ali fazendo as lives, de ter um ministério muito diferente de tudo que você achava que era ser um ministério pastoral, né? E tudo aquilo que você não quer, ficar só no telefone, ficar só na internet, né? O senhor queria atuar no campo, literalmente. O natural, você imagina isso, né? Mas foi um ano de muito aprendizado. Depois os cultos começaram a ser liberados, né? Como que foi esse retorno? Foi difícil, porque nós retornamos com muitas restrições, né? De distanciamento, máscara, como que foi a adaptação, pro senhor, né? Que entrou no meio da pandemia, pegou o negócio andando, tudo parado, né? Totalmente diferente do que o senhor, talvez, quando assumiu, achou que ia conseguir trabalhar, teve que puxar o freio, né? E eu não sei como que... Eu tô perguntando isso pro senhor porque a gente sentiu aqui, na igreja na qual eu congrego, que quando voltou, o povo demorou a entender, demorou a assim, perceber eu tô compartilhando aqui com o senhor aqui, algo que a gente sentiu. Às vezes sentia um pouco a dispersão, medo. Como que foi esse retorno para vocês lá, Capão Bonito lá? Do mesmo jeito, né? Foi um retorno difícil. A Igreja Metodista, ela também tem muitas restrições, então a gente ficava sempre esperando aquele decreto do bispo para saber se podia voltar, como iria voltar à distância, o que era obrigatório ter, né? Então, além do que aquilo que o governo exigia, a igreja exigia outras coisas também. Sim. E a gente tendo que se adequar, né?
Mas depois da pandemia, tudo mudou. As pessoas mudaram. E a gente, às vezes, não estava pronto para um restart ou um reset. Sim. A gente não estava pronto, né? Então, quando volta, a gente acha que vai voltar tudo do mesmo jeito. Mas não tem como voltar do mesmo jeito, porque as pessoas mudaram. E é natural. Agora elas estão com medo. Muitas tiveram a doença, ficaram mal, né? Então, assim, não é como... Não voltou como era. Havia dispersão. Essa chave mudou há pouco tempo atrás, né? Então as pessoas agora estão começando a ter um pouco mais de tranquilidade, abraçar. A igreja metodista é uma igreja, assim, família, né? É um dos nossos valores, cara. Ser uma igreja família, uma igreja, assim, de abraço, cara. Pode falar, pastor. De orar uns pelos outros. Então, assim, não tinha. Então, mudou muito. A gente foi... sem entender quando você está no meio do furacão, você não entende, não sabe muito bem o que fazer, depois você vai, né? Mas assim, Deus foi dando graça, né? Mas foi uma volta difícil. Eu vi que o senhor, eu vi numa das publicações da Facebook que tinha, de fato, algo assim, é um tripé. Sim. De valores, missão. Sim. Fala um pouco sobre esse tripé. Eu não lembro o que era, para não dar bola fora aqui. Eu não vou chutar, eu sei que tem... Qual que é? Missão... Visão e valores. E valores. Como o senhor trabalha, assim, como que é? Conta um pouco pra gente começar. A gente entendeu que precisava de ter uma visão clara para a igreja. Onde nós estamos, aonde queremos chegar, né? Então Deus ele foi e nos deu primeiro uma visão, né? Qual é a visão da igreja? Ser uma igreja de sacerdotes, né? Ser uma igreja que prega o evangelho da graça de Deus. A visão é aonde você quer chegar, né? Ele nos deu uma missão. Missão é aquilo que todo mundo carrega, né? Que toda a igreja carrega. Você está no mercado, mas você tem essa missão, né? Que é, por exemplo, pregar o evangelho da graça de Deus. É uma missão nossa, de todos nós. E valores são aquilo que você não abre mão. Então, independente de qualquer coisa. Então, nós estabelecemos missão, visão, valores na igreja. Estamos ensinando isso para a igreja esse ano, né? E dentro da estrutura da igreja, nós temos 4 pilares e um fundamento. A gente fala dessa forma. O fundamento é Cristo Jesus. Amém. Agora, os 4 pilares são amar a Deus, amar o próximo, conhecimento e oração. Baseado em Atos dos Apóstolos, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o que é isso? É a forma que a igreja ajuda a pessoa a viver a vida em Cristo agora, né? Então, amar a Deus. Como que a gente ajuda a pessoa a amar a Deus? Através dos cultos. E a gente tem buscado a fazer um culto excelente. Do estacionamento da igreja, passando pela recepção, tudo alinhado para que a pessoa chegue e tenha uma experiência com Jesus ali. Um culto de excelência mesmo. O melhor que a gente pode fazer com o melhor que a gente tem. Então, dessa forma a gente entende que a gente está ajudando a pessoa, ensinando ela a amar a Deus, porque ela vai para aquele culto e ela ouve a palavra e Deus fala e ela sai daquele culto dizendo assim, poxa, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, Deus é perdoador, Deus está comigo nos meus problemas, né? Então, amar a Deus. Amar o próximo está muito ligado às células, porque nas células você tem a mesa, né? Então você compartilha. Você ama um outro, você olha no olho um do outro. Na igreja, pode ser uma igreja de 50, de 500, de 5.000, você não vai ter comunhão com todo mundo, profundamente, durante a semana. As células têm esse objetivo, né? Conhecimento, através da nossa escola dominical, onde a gente estuda a Bíblia, e oração, que é o mover de oração da igreja, né? Então, são os 4 pilares. Agora, esses 4 pilares estão em cima do fundamento. Ninguém ama a Deus com toda a sua força. Ninguém ama o próximo, ninguém tem vontade de conhecer a Deus, ninguém ora, se primeiro não entender que foi amado por Jesus. Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro. Então o fundamento é Cristo e a sua obra consumada na cruz. E isso vai gerar tudo isso, e a igreja, por meio da sua estrutura, vai tentar ajudar a pessoa a viver em Cristo agora. Tem ainda um tripé, né? Hoje a gente tem os dons e ministérios dentro da igreja, que a pessoa tem um dom, ela serve num ministério. Né? Eu tenho um dom de comunicação, tem um ministério de comunicação para você trabalhar, isso é louvor e assim por diante, qualquer ministério, né? Sendo relevante ali para a comunidade. A gente tem as células, né? Que são os grupos, e a gente tem o voluntariado.
Voluntariado são as pessoas... O voluntário na igreja hoje é o maior título da igreja. Sensacional. Maior do que pastor, que líder de ministério de louvor, que líder de célula. A igreja pode crescer o que for, ter líder... Perfeito. Voluntário é o maior título. São pessoas que não têm o coração no cargo, mas no servir. E aí elas servem nessas áreas. Então a gente entendeu o quê? Sabe aquela reverência que as pessoas têm pelo púlpito? A pessoa vai pregar, púlpito, o altar, né? Reverência pelo altar. Aquela coisa toda, a pessoa se prepara. Tem essa reverência. As crianças não podem subir no altar. A gente pegou essa reverência pelo púlpito e a gente entendeu que essa reverência pela obra tem que ser em todos os setores. Tem que ser pelo banheiro, limpo geral. também, geral. Tem que ser pelo estacionamento. Quando o visitante chegar na igreja, ter 2 ou 3 pessoas ali para falar assim, seja bem-vindo. Esse vai ser o melhor culto da sua vida. Isso é uma coisa que a gente tem falado. Qual que é o melhor culto da sua vida? Não é aquele de 20 anos atrás, do acampamento, do seu chamado. O melhor culto é o próximo. É o próximo. Então, assim, a igreja tem... E os voluntários estão ali para servir. Estacionamento, recepção, acolhida dos visitantes, arrumar as cadeiras, banheiros, oração, né? E aí, quem que é voluntário? O voluntário, ele pode ser pessoa de qualquer ministério. Não está escalado no dia? Do louvor, não está escalado. Vai trabalhar em outra coisa. Legal. Vai receber. Eu sou pastor. O dia que eu não prego, o dia que eu não for pregar, porque isso é algo novo, eu vou estar na porta, eu vou estar no estacionamento, vou estar servindo. Porque esse é o maior título da igreja. E é legal, né? Chegar numa igreja e o pastor tá ali... Não que ele deva estar todo dia, toda semana, toda hora. Isso é bem claro, né? Não é... Mas é legal você ter esse contato com o pastor fora do altar. Muito importante. Que visão sensacional, pastor. Pastor Elielson, Nova Aliança, Evangelho da Graça. Aí o que significa isso pro senhor como pastor da igreja? Uhum. Cara, isso assim é o que... Eu tô perguntando de propósito porque eu sei que o senhor... o coração arde. A direção que Deus deu pra mim. Pro meu ministério. Pode ficar à vontade, pastor. Mudou a minha vida em primeiro lugar, o evangelho da graça de Deus. Porque eu fui religioso, então esse problema que John Wesley passou, qual religioso não passa, né? Ai, Jesus, eu tô precisando passar... pastor, Deus tá falando comigo já desde o começo aqui, eu preciso dar uma... Amém. Então, eu vivia um cristianismo obsessivo, cara. Pastor. Um cristianismo obsessivo, onde tudo que eu fazia não era suficiente. Então, eu ficava assim, perturbado e me sentindo muito culpado, porque não falei de Jesus pra ninguém. A gente não tem que ter culpa por isso, cara. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo fluindo por meio de sua vida. Você vai falar, né, no dia a dia, no mercado, em qualquer lugar, né? Isso é evangelismo verdadeiro, né? É uma vida. Então, assim, acostumados, fazia muitas coisas, mas assim, quando eu conheci o evangelho da graça de Deus, né, e comecei a ter experiência com esse Jesus, com Deus, o Deus que a Bíblia traz, um Deus que é maravilhoso, um Deus que não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar, sabe? Um Deus que pegou todos os meus pecados e colocou sobre Jesus na cruz e de uma vez por todas, puniu de uma vez todos os meus pecados, me fazendo agora livre, me fazendo agora uma pessoa sem culpa, sem condenação. Cara, isso mudou a minha vida, cara. Eu, assim, de um religioso, porque eu tinha minhas crises pessoalmente, mas diante das pessoas eu era o cara, entre aspas. Eu era a pessoa que sempre estava bem, né? Sempre estava mantendo um nível religioso ali, mas tinha minhas crises. Mas isso pegou esse cara religioso, esse homem religioso, esse Saulo, né, que vivia dentro, e jogou por terra. Jogou por terra. Então, assim, o evangelho da graça de Deus é aquilo que Paulo fala em Atos 20, versículo 24. É o encargo que ele tinha. Que as igrejas hoje não entendem. Se Paulo estivesse vivo nos nossos dias hoje, grande parte das igrejas não levaria ele para pregar, porque ele iria escandalizar. E ele fala desse encargo de pregar o evangelho da graça de Deus. O evangelho é a boa notícia. E a boa notícia desse favor imerecido, que você nunca vai merecer. Então, às vezes, as pessoas perguntam para mim, como você tá, pastor? Eu falo, cara, eu tô na graça. Eu tô na justiça de Deus. Às vezes a pessoa fala, na justiça, acho que eu tô sendo julgado, né? Depois eu posso até falar o que é justiça na Bíblia um pouquinho. Mas, assim, então esse evangelho da graça é o ministério do apóstolo Paulo, né? É a revelação que ele recebe e ele traz para a vida da igreja. E escandalizou. Por quê? Porque você imagine, Alexandre, você foi na igreja domingo passado, né? Imagine que você estivesse na antiga aliança. Você iria levar sua ovelhinha para sacrificar,
ia passar o sangue, aspergir sobre você, ia declarar que seus pecados estavam cobertos, né? E você ia embora para casa. Você fez isso a sua vida inteira. Seus pais fizeram isso, seus avós fizeram isso. De repente, no outro domingo, chega um cara chamado Paulo falando assim, que o Cordeiro é Cristo e que o sacrifício acabou. Então, o que as pessoas vão falar? Cara, mas eu sempre aprendi assim. Os meus pais eram assim, os cristãos... Era o ritual. Era assim. Por que agora vai mudar? Então, Paulo ele vem e ele traz essa questão do Evangelho da Graça de Deus que escandaliza. Algumas pessoas vão falar assim, se você procurar na internet, por exemplo, né? As pessoas vão criticar muito pessoas que se consideram pregadores da graça ou que são considerados pregadores da graça, falando assim, por exemplo, prega a graça, mas não prega a verdade. Graça e verdade tem que andar junto, não é que Jesus falou? A lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus. João falou isso sobre Jesus, né? Então, graça e verdade tem que andar junto. O que é verdade? As pessoas não sabem. Mas o texto diz, a lei foi dada por Moisés, vírgula. A verdade não está do lado da lei já. Embora a lei seja boa, santa e maravilhosa. Mas graça e verdade veio, não vieram. No original grego, a palavra está no singular. Veio por meio de Jesus. Graça e verdade veio. Por quê? Porque para João, graça e verdade são uma coisa só. Porque graça é a verdade de Deus. E a verdade de Deus é a graça. Quando Jesus está conversando com os fariseus, com os judeus que tinham crido nele, em João 8, que tem 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está conversando com um judeu que conhecia a lei, que tinha se convertido. Mas ele está falando, conhecereis a verdade. Mas espera aí, eles mesmos vão falar, a gente é filho de Abraão, a gente conhece a lei. Mas o que Jesus está falando assim, a verdade que liberta não é a lei, é a graça. A lei veio para colocar você debaixo de pecado. É o que Paulo fala. A lei veio para encerrar todo mundo debaixo de pecado, para que o homem veja que diante de Deus ele não tem solução. A sua natureza é filha da ira de Deus e ele merece condenação, porque os seus pecados são tão grandes, por mais que ele tente ser moral, por mais que ele tente ser bom, ele nunca vai conseguir atingir a justiça de Deus, né? Então a lei veio para demonstrar isso para o homem. Deus dá a lei em Moisés para isso, para demonstrar ao homem que disse assim, o que o Senhor falar nós somos capazes de cumprir, em Êxodo 19, versículo 8, né? Essa é uma palavra arrogante no hebraico ali, o que o Senhor de falar nós somos capazes de cumprir. Eles estão falando, fala para nós as regras, a gente cumpre e você nos abençoa. Manda, mata no peito e sai jogando, literalmente isso mesmo, né? Exatamente, Deus falou, tudo bem, eu vou expor vocês há 1.500 anos, mas o mediador dessa aliança é Moisés. E Moisés não entrou na terra prometida, para mostrar que pela lei, nem o mediador, que é o maior de todos, pode entrar na terra da promessa pela lei. Nem o melhor de todos. Se Moisés não conseguiu, eu e você, Alexandre. É tão perdido, hein? Se Lutero, John Wesley, Paulo não conseguiram, esquece. É melhor já se render logo, né? Tem até um jargão gospel. Os humilhados serão exaltados. Isso é uma mentira, cara. A Bíblia não diz isso em nenhum lugar. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Deus vos exaltará. Jesus, ele vai dizer isso. Aquele que se humilha será exaltado. Então não é o humilhado será exaltado, é aquele que se humilha será exaltado. Aquele que olha para as próprias obras e diz assim, cara, a única coisa que eu mereço é inferno. A única coisa que eu mereço é condenação. Cara, aí a graça pode agir. Esse é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho do favor imerecido. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, ministério, onde eu estou, tudo que Deus tem me dado, não tem nada a ver com o esforço meu. Você perguntava para mim o que faz a igreja metodista ser a igreja metodista hoje. Uma boa igreja para as pessoas irem. Se eu falar que é oração, tem pessoas que oram mais do que a gente. E se eu falar que é porque a gente tem muito conhecimento da palavra, tem pessoas que têm muito mais conhecimento do que a gente. O que a gente é por causa da graça de Deus. E o que a gente vir a ser é por causa da graça de Deus. É porque Deus é bom, né? Então esse é o evangelho da graça de Deus, cara. Isso me libertou da condenação, me libertou da culpa, me libertou de uma vida focada no desempenho, porque você se torna parecido com aquilo que você contempla. Aquilo que você contempla, você se torna igual àquilo. E a lei, ela te faz contemplar quem? Você mesmo. A lei, ela é um espelho.
É a mesma coisa eu chegar na frente do espelho e eu ficar bravo, né? Ficar bravo porque o cabelo tá caindo um pouco. O problema é o espelho? Não é. Não. A lei não é um problema. Ela só mostra a verdade. Né? Então, a lei é isso. Ela expõe diante do homem que ele é incapaz. E se alguém quiser viver na lei, então vamos viver na lei. A igreja seria um hospital. Porque Jesus falou, se o teu olho pecar, arranca fora. Se a tua mão pecar, arranca fora. O que a gente deveria fazer, então, num culto? Pegar 5 irmãos, cada um vem com uma faca. Vamos viver. E Jesus ali, ele não falou no sentido figurado. Ele estava falando no sentido literal. Ali não tem como... é no sentido... Não é sentido figurado, cara. Jesus está falando de como é viver na lei. Para que depois a pessoa possa entender que... Paulo vai dizer, né? A justiça de Deus se manifestou sem a lei. Sem a lei. Porque é a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então não tem como. Não tem como. Então a lei, ela expõe isso. Mas aí a graça, ela vem para demonstrar que o que você não podia fazer, Cristo fez. Isso é o evangelho da graça de Deus. É isso que a gente tem buscado viver na nossa igreja, na nossa vida. Pastor, assim, em cima dessa explanação sensacional que o senhor fez, assim, olhando assim para as igrejas no geral, sem citar nomes, é claro, o senhor o senhor tem todo o cuidado, assim. Como o senhor vê o panorama das igrejas de forma geral, assim, pastor? A gente vê muitas aberrações acontecendo, muitas heresias sendo faladas. Assim, olhando assim, no geral, essa visão de Nova Aliança, Evangelho da Graça. Qual que é o panorama que o senhor vê das igrejas? Tantas coisas acontecendo assim. E eu falo assim, porque a gente vê cada dia, a gente vê uma novidade no meio. Né? Eu brinco na estratosfera cristã, gospel, dos pregadores, dos cantores, dos músicos, né? Assim, qual que é a visão que o senhor tem, olhando para isso que o senhor explanou, o que tem acontecido hoje? Porque tem muitas pessoas que nos assistem aqui, vão estar nos assistindo, tem pessoas que não estão perdidas, né? Estão perdidas porque se decepcionam, né? Não tem esse entendimento, né? Em cima disso que o senhor explanou, e olhando um pouco no geral do que está acontecendo, assim, qual que é a visão que o senhor tem do reino? Vamos assim, usar um termo bem geralzão, do reino de Deus, assim, em linhas gerais. Cara, a igreja, sim, ela é uma bênção. É óbvio que há pessoas que estão infiltradas, enfim. A igreja, ela é sincera. Ela é a noiva de Cristo, cara. Ela é incrível. Seja qual for a igreja. Né? Mas o que eu vejo, assim, na minha realidade, no pouco que eu vejo, não estou dentro da realidade das igrejas, né? Mas hoje o que a gente tem é um evangelho misturado. Lei e graça junto. O problema é que Jesus, ele vai dizer que não se deve pegar remendo de pano novo e colocar em veste velha. Não se deve colocar vinho novo em odres velhos. O que Jesus está falando ali? Jesus está falando da lei e da graça. Não dá para pegar a graça e colocar no odre da lei, porque vai romper. Não dá para pegar o pano novo da graça e fazer um remendo. Ou seja, não dá. Então o que acontece nas igrejas, na maioria? Por que o mover nunca se mantém? Porque estão misturando, o odre vai romper uma hora. Então tem graça. Sim. Cara, Deus é um Deus de graça, sempre houve graça. Né? Não tem essa história de que no Antigo Testamento não havia graça. Deus é a própria graça em pessoa. Jesus é a graça em pessoa, cara. Então, assim, inclusive não existe outro evangelho que não seja o da graça de Deus. Né? Mas as igrejas, elas misturam, elas trazem muito e elas colocam Moisés, Elias e Jesus no mesmo nível. Inconscientemente, muitas vezes. Mas elas pregam Moisés, Elias, a lei e os profetas e a obra de Cristo Jesus no mesmo nível. Então elas pregam um pouco dos profetas, pregam um pouco da lei e às vezes falam de Jesus no final do culto para a pessoa chorar e aceitar Jesus lá na frente. Só que, cara, Jesus é Jesus. Como comparar Moisés e Elias com Jesus? Elias fracassou. Elias acabou o ministério, Deus veio, buscou ele, mas assim, ele acabou, ele fracassou, ele falhou, né? Moisés não entrou na Terra Prometida pela lei, né? Ele vai entrar depois. Muitos pregadores têm medo de dar essa ênfase, né? Sobre as derrotas dos profetas, né, dos homens, dos grandes heróis da fé, né? Porque colocam no mesmo nível. Sim. Assim, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Revelada em Cristo Jesus. Só que a gente vê algumas coisas, algumas nuances. O Antigo Testamento, quando há uma referência, Pedro faz a referência do Antigo Testamento, das Escrituras, fala que é a palavra inspirada por Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Há um nível de revelação.
E aí você pode puxar desde os pais da igreja. Eles entendiam isso. Você tem que ler o Antigo Testamento com a ótica do Novo agora, né? Paulo fez isso, né? Então, assim, há uma mistura e as pessoas colocam no mesmo nível. Mas quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, com Moisés e com Elias, o que aconteceu? Uma luz resplandeceu sobre quem? Sobre Jesus. E a voz do Pai veio dizendo: este é o meu Filho amado, a ele vocês devem ouvir. Está falando que a lei e os profetas são cumpridas em Jesus, né? Então, Jesus, ele não veio para revogar a lei simplesmente. Gente, cheguei, estou trazendo um negócio novo aqui que é a nova aliança. Não. Jesus, ele falou: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E até que ela se cumpre, o céu e a terra não passará até que toda a lei se cumpra. Até que ela se cumpra. Você crê que Jesus cumpriu? Se Jesus cumpriu, então a lei passou. Porque ele fala: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Jesus, ele não veio para tirar a lei. Jesus, ele viveu debaixo da lei. Jesus, ele pregou sermões baseados na lei, colocando todo mundo debaixo do pecado, da condenação, né? Mas isso até a obra da cruz. Então, assim, Jesus, ele cumpre a lei. E quando ele está com os discípulos, naquela quinta-feira, no cenáculo, ele vai pegar a Páscoa, né, e o cordeiro pascal, ele vai pegar ali o pão e o vinho, e ele vai dizer: esse pão é o meu corpo que eu dou por vocês. E esse vinho aqui é o sangue da nova aliança. A nova aliança. Então, a nova aliança já começa com o brado de Jesus na cruz. Está consumado. O que ele está dizendo? Está pago. Tudo que a lei exigia, eu paguei, cara. Eu fiz tudo que a lei exigia. Tudo que vocês não puderam fazer, eu cumpri. Eu paguei. Né? Por isso que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei, né? O fim ali é a finalidade. Qual que é a finalidade da lei? Não é falar para você o que você tem que fazer, para te colocar debaixo de condenação, porque você não vai conseguir cumprir. A finalidade da lei é apontar para aquele que cumpriu. E por meio dele nós somos salvos. Sensacional, pastor. Rapaz. Profundo, hein? Amém. Daria mais 1h30 de conversa esse assunto, hein? Nós estamos igual ontem à noite aqui, pastor. Isso aqui é como que aquece o coração da gente esse assunto, né? Demais. Ontem os pastores entraram num assunto aqui também que turbinou o coração da gente aqui, e a gente ficou com essa mesma sensação, né? Aqui agora, né, nesse gap final do bate-papo nosso aqui, pastor. É incrível. É tremendo o que Deus... o que o senhor falou, né? É uma visão, uma ideia que eu tenho, humildemente falando, né? Essa misturança que confunde as pessoas, né? Todo mundo misturando um monte de coisa num pacote, num culto, numa pregação, no altar. Infelizmente é o que tem. Mas nós não estamos aqui para julgar, né? O pastor foi muito sábio, muito cuidadoso das palavras aqui. Pastor Lielson, né? Essa câmera aqui é do senhor. Deixa uma palavra pro pessoal que está assistindo aqui, para a gente, e depois na sequência, que eu sei que o senhor falasse das redes sociais da igreja, onde encontrar, onde procurar o senhor, na Igreja Metodista Capão Bonito, né? Não podemos finalizar uma conversa, uma entrevista, um bate-papo tão edificante sem o senhor deixar uma palavra para o pessoal que estão nos assistindo ainda e querendo nos assistir, né? Que a hora que subir no YouTube, o pessoal vai buscar, vai procurar. E Amém. Deixa uma palavra pro pessoal aí que tá. Amém. Que tá nos assistindo aí, pastor. Amém. 2 Coríntios 5,17. Texto muito conhecido. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. A partir do dia que você creu em Cristo Jesus, você nasceu de novo. Você nasceu com uma nova natureza. A Bíblia diz que em Adão todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. E essa natureza nova que nós temos, regenerada, é uma natureza livre da culpa, livre da condenação, livre do desempenho. É uma natureza onde todo o pecado foi perdoado. É Deus quem disse, não é nenhum homem, não sou eu só repito o que Deus disse. Ele disse assim: e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Deus não te trata segundo os seus erros, seus fracassos, seus pecados. Ele te levanta para que você possa não viver uma vida de fracasso e de derrota, mas ele te trata segundo Jesus Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Então,
viva essa vida em Cristo. Procure saber aquilo que Cristo fez por você. Procure saber aquilo que Cristo cumpriu na cruz. E o valor do sangue de Jesus. Algumas pessoas, Alexandre, vão dizer que o evangelho da graça é o evangelho da graça barata, por exemplo. É o evangelho light, por exemplo. Mas eles dizem isso porque eles não têm entendimento do valor do sangue de Cristo Jesus, que pagou todos os nossos pecados. Então o evangelho da graça é um evangelho baseado não no homem, mas baseado em Cristo Jesus. E é o evangelho que liberta, é o evangelho que traz alegria, que traz satisfação. É o evangelho pelo meio do qual o Espírito Santo começa a fluir na sua vida naturalmente. Então eu queria deixar essa palavra para você. Cristo ama você. Seus pecados estão perdoados. Se você crê em Cristo Jesus, você foi feito filho de Deus, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Você foi justificado de todos os seus pecados. E a Bíblia vai dizer que Deus é justo e justificador. Não diz que ele é misericordioso e justificador, embora ele seja misericórdia. Mas ele é justo ao te declarar justo. Por quê? Porque como juiz, ele não pode punir um pecado duas vezes. E ele já puniu o seu pecado há 2000 anos atrás, em Cristo Jesus. Por isso agora ele te trata segundo a justiça que Cristo conquistou na cruz, vivendo uma vida perfeita, vivendo uma vida íntegra. A Bíblia vai nos ensinar, em Romanos 8:29, que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Isso já é uma realidade na sua vida. Você foi predestinado e você se tornou como Jesus. Quando Deus olha para você, ele vê Jesus em você. E agora ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Sobre as redes sociais, né? O meu nome, né? Você vai achar eu lá. Um canal pequeno, coisas pequenas, Instagram e tudo mais. E da Igreja Metodista, se você colocar Igreja Metodista em Capão Bonito, você acha tudo lá. Facebook e Instagram. E aí, com certeza, vai estar marcado daqui em diante, nas minhas publicações também, stories também, nos cortes que nós iremos fazer. Assim, essa última palavra do Senhor assim, é algo tremendo, assim, poderoso, pastor. Deus abençoe por ter se disponibilizado vir de Capão Bonito aqui para estar gerando esse conteúdo de salvação, de libertação para muitas pessoas. Eu não tenho dúvida disso, o que aconteceu aqui, desde do início, sobre John Wesley, né, passando pela... Porque é tudo rápido, né, que é tudo resumido, né, é tudo pensado aqui, né, e agora com essa última palavra, assim, eu tenho certeza que é uma noite de salvação. Amém. É uma noite de libertação, uma noite que algumas barreiras da religiosidade já caíram por terra. Amém. Porque aquilo que o Senhor falou em fevereiro para nós, numa conversa em janeiro e fevereiro, sobre nós colocarmos, irmos para redes sociais e falarmos do amor de Jesus, é que nós estamos fazendo aqui. Amém. Né? Esse projeto aqui, junto com o pastor Gustavo, é claro, a gente é resposta de oração minha e eu dele, é aquilo que o Senhor liberou sobre nossas vidas lá. É fruto daquele culto de outubro, né? Que nós conversamos, eu entendi. E de lá para cá Deus tem falado muito. Então eu não tenho um pingo de dúvida que essa noite aqui vai gerar muitos frutos para o reino de Deus. Amém. Né? Que agradeço, Alexandre. Bom demais. Você é um presente de Deus, cara, para essa geração. Eu estou muito grato a Deus, muito feliz. Estou emocionado porque, novamente, ontem no meu trabalho, eu estava assistindo um debate aqui e os irmãos entraram sobre a Nova Jerusalém, quebrando aquela ideia do que vão ficar 24 horas santos. Eles começaram a explanar e meu coração queimou. E de ontem pra cá eu tô assim, tô coração. Eu cheguei cedo, gravando stories, falando. Hoje quem viu minhas redes sociais, tava tudo quanto é lugar. Os canal meu tá tudo bombando, assim, que eu tava com o coração ardendo. Aleluia. E eu tô fechando a noite aqui com o coração mais em chamas ainda, irmão. Amém. Obrigado aos irmãos da Igreja Metodista. Abençoe o teu pastor. Valorize o teu pastor. Aos irmãos das demais igrejas, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Presbiteriana, não importa, né? Honre o teu pastor, honre a tua igreja, né? Sirva, seja voluntário, sabe? Deixa a chama, se queime no altar, se deixe queimar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, né? É um resumo. Não vou, o entrevistado foi ele aqui, mas eu não posso, né, deixar de dar essa ênfase aqui. Deus abençoe, curta, comenta, compartilha, se inscreve, nos ajuda aí em nome de Jesus, né? Somos aqui um canal
um canal voluntário. A gente foi, eu brinco com o pessoal que é um canal comunitário cristão para a região. E aí nós estamos cumprindo mais um propósito. Quando o senhor está aqui de Capão Bonito aqui, o pessoal de Sorocaba estão vindo para cá, o pessoal de Ingatuba está vindo para cá, nós estamos cumprindo um propósito de alcançar mais pessoas, né? Sair do nosso comodismo aqui, né? De cidade, podíamos estar falando com pessoas só da nossa cidade, que é cômodo, né? Pessoas que querem falar de Jesus, nós estamos falando, não, nós queremos falar com pessoas, né, de fora da nossa cidade também, igrejas que não são as que estão na mídia, não que vocês não sejam importantes, são, porque vocês cumprem o papel evangelístico, missionário, almas têm sido alcançadas através de vocês dois que estão aqui, né? Isso aqui não é por acaso, há um propósito, que Deus uniu mais uma vez nós aqui, pastor Gustavo, por um propósito maior para o reino de Deus. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado de coração, né? Fecho a noite aqui, né, mais uma vez meio emocionado, feliz por essa comunhão, que o Senhor ele possa nos abençoar. Amém. Que eu possa estar, se Jesus voltar até lá, né, no aniversário de 100 anos da Igreja Metodista, nessa comunhão. Em né? nome de Jesus. Nós possamos estar aqui, pastor, né? Aí que presença maravilhosa. Eu tô aqui. Obrigado, pessoal. Sábado nós estaremos aqui no Papo Reto Cristão. Um papo sobre música, sobre algumas questões que no meu ver, polemizou um pouco o meu coração, mas nós não vamos brigar com ninguém, nós vamos apenas trazer um pouco a nossa realidade aqui, né? Vou conversar um pouco sobre... Eu vou postar o vídeo por esses dias nas minhas mídias sociais, e nós vamos vir aqui no sabadão para conversar um pouco de perto sobre isso, sobre realidades de igreja, né? Sobre algumas coisas que é importante a gente se manifestar, tá ok? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado você que esteve conosco aqui, né? Ó, tenho convite do César Henrique, dia 28, tá ok? Fica aqui, convite para você aqui. Amanhã eu vou estar postando mais três entradas para o evento com Robson Monteiro, Marcelo Aguiar, Pastor Lucas e Levi Rodrigues, tá ok? E mais o jantar, tá ok? Amanhã estaremos movimentando as redes sociais em favor disso. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Lielson, muito obrigado. Em nome de Jesus. Otávio e Jorge. Acertei. Deus abençoe, pastor Gustavo. Beleza? Sábado, 14h, tamo junto aí, em nome de Jesus. Gente do céu. Pastor, obrigado, pastor. Eu saio da casinha fácil, pastor. Sexta-feira, às 15h, né, dentro da agenda do evento aqui, pastor Lucas estará conosco no podcast às 15h ao vivo aqui. O maior pintor do mundo. Ó, tô cantando até, hein? O que eu não posso fazer. Não é do Reis Danese, hein? Tu podes aí. É do pastor Lucas, tá ok? Deus está mudando de... tô decorando já. 15h ele estará conosco ao vivo no podcast e uma possível surpresa que vai para a internet aqui, sexta-feira às 15h. Você não pode perder, tá ok? Se tiver interessado na entrada do César Henrique, eu tenho alguns comigo lá que eu vou sortear. Se você quiser comprar ou quiser arriscar no sorteio, demorou. Se quiser comprar, tá comigo, é só entrar em contato, beleza? Pastor, tudo certinho? Fechado? Até sábado, ou melhor, até sexta-feira às 15h aqui. Jesus, obrigado, Senhor. Valeu. Um abraço, pessoal. Fui.